No verão de 1814, a Grã-Bretanha, agora livre da ameaça napoleônica, com a abdicação de Napoleão em abril, pôde deslocar recursos militares consideráveis para a América do Norte. O foco estratégico passou a ser pressionar os Estados Unidos em solo continental, buscando infligir danos simbólicos e estratégicos, bem como desacelerar a guerra que já se prolongava por 2 anos. A expedição britânica concentrou-se na região da Baía de Chesapeake, onde a geografia favorável permitia desembarques rápidos e apoio naval direto da Royal Navy. O plano visava atacar pontos vulneráveis da capital federal americana, Washington, aproveitando a pouca resistência de suas tropas regulares e a dispersão das milícias estaduais. A escolha de Washington tinha forte valor psicológico. Embora pequena e ainda em construção, a cidade simbolizava o poder federal e a soberania nacional, abrigando órgãos administrativos, sedes de departamentos e a residência do presidente. Tomar a cidade representaria uma demonstração direta de poder britânico. Em 24 de agosto de 1814, tropas britânicas desembarcaram em Benedict, Maryland, marchando rapidamente em direção à capital. A velocidade da operação impôs surpresa e tensão às forças americanas, que se encontravam dispersas e mal preparadas para enfrentar um ataque coordenado com apoio naval e artilharia pesada. A resistência americana na Batalha de Bladensburg, travada no mesmo dia, foi insuficiente. Composta majoritariamente por milicianos mal treinados, a força americana colapsou sob o avanço disciplinado e bem coordenado das tropas britânicas, permitindo a marcha inimiga quase sem oposição em direção a Washington. A derrota em Bladensburg expôs falhas graves na organização militar dos Estados Unidos. A ausência de liderança eficiente, a falta de coordenação entre milícias de regulares e o despreparo frente a tropas profissionais transformaram a defesa da capital num exercício de desordem tática e vulnerabilidade. Sem encontrar resistência significativa, os britânicos entraram em Washington em 24 de agosto de 1814. A ocupação temporária foi rápida, mas meticulosamente planejada para causar destruição máxima. Edifícios públicos, depósitos de suprimentos e centros administrativos foram alvos deliberados. O incêndio do Capitólio e da Casa Branca constituiu o gesto mais simbólico da invasão. Enquanto os corpos de bombeiros locais eram impotentes diante da magnitude do ataque, chamas consumiam escritórios, arquivos e documentos, causando choque e humilhação entre políticos, militares e cidadãos. A destruição da Casa Branca, residência do presidente James Madison, foi especialmente simbólica, representando aos olhos do mundo o momento em que a soberania americana parecia vulnerável à força britânica. Fotografias imaginárias posteriores e relatos históricos transmitiram a sensação de derrota nacional. Além do Capitólio e da Casa Branca, outros prédios públicos sofreram graves danos. O Departamento do Tesouro, o Departamento de Guerra e diversas estruturas auxiliares foram queimados ou saqueados, demonstrando a intenção britânica de desorganizar a administração federal. A ocupação britânica, ainda que breve, permitiu que soldados saqueassem suprimentos, munições e recursos críticos, retirando a capacidade imediata do governo de sustentar operações militares regulares ou reorganizar rapidamente suas forças. O papel civil, principalmente funcionários e residentes de Washington,
fugiu para cidades próximas ou se refugiou em áreas rurais, aumentando a sensação de caos e expondo a fragilidade defensiva da capital recém-estabelecida. Ao mesmo tempo, o ataque britânico enviou mensagem direta ao governo americano. A vulnerabilidade da capital federal era inegável, e a continuidade do conflito dependeria de reformas significativas na estrutura militar e na prontidão das forças norte-americanas. Em termos estratégicos, a ação britânica visava desmoralizar os Estados Unidos e forçar concessões em negociações de paz, demonstrando que Londres poderia atingir alvos centrais mesmo longe de sua base. Washington, portanto, tornou-se um ponto de demonstração de poder simbólico e político. A reação americana não demorou. Tropas reorganizadas e milícias estaduais começaram a se reagrupar em Baltimore e regiões próximas, preparando-se para conter novas ofensivas britânicas. A derrota em Bladensburg e o incêndio da capital tornaram evidente a necessidade de liderança mais eficaz e unidade operacional. O impacto psicológico sobre o presidente Madison e seu gabinete foi profundo. A perda de arquivos, documentos e registros oficiais gerou dificuldades administrativas imediatas, obrigando o governo a improvisar soluções emergenciais para manter a continuidade do poder executivo. A imprensa americana reagiu com indignação e relatos dramáticos da invasão circularam rapidamente, fomentando um sentimento de humilhação nacional. A narrativa sobre Washington destruída consolidou-se como um episódio emblemático da vulnerabilidade inicial do país frente a forças estrangeiras. Bespais da gravidade do episódio, os britânicos não permaneceram por muito tempo na cidade. Suas tropas, limitadas em número e com foco em operações rápidas, retiraram-se satisfeitas por alcançar seus objetivos estratégicos e simbólicos, sem se comprometerem numa ocupação prolongada que poderia gerar resistência intensa. O incêndio de Washington e a ocupação temporária serviram como catalisadores para mudanças estruturais no exército americano. Oficiais e políticos reconheceram que a dispersão das forças e a dependência de milícias pouco disciplinadas tornavam qualquer cidade vulnerável a ataques futuros. Além disso, a humilhação simbólica da perda da capital impulsionou um sentimento de unidade nacional ao perceber que a defesa do território e da honra americana exigiria maior mobilização, reorganização militar e disciplina permanente. Em suma, a invasão britânica de Washington no verão de 1814, culminando na Batalha de Bladensburg e no incêndio de prédios públicos, permanece como um dos episódios mais dramáticos da Guerra de 1812. Apesar do impacto psicológico e material, a experiência forçou os Estados Unidos a fortalecer sua defesa, elevando o profissionalismo militar e preparando a população e os líderes para confrontos futuros, como a defesa de Baltimore e a consolidação do nacionalismo emergente.